Olá pessoal, hoje eu tô trazendo um vídeo diferente com um tutorial de como fazer uma caixa, uma box para colocar os seus mangás, livros, mensais e quadrinhos. Então se você está interessado em aprender como você faz essa caixa e como chegar nesse resultado, é só continuar assistindo e seguir o passo a passo que eu vou mostrar para vocês no vídeo. Esses são os materiais que a gente vai usar, que são as réguas, o esquadro. Eu não coloquei aqui na imagem, mas também vamos usar cola. Além disso, tesoura, estilete, lápis, borracha e papelão, que também é muito importante. Agora a gente vai pegar as medidas dos mangás. Eu coloco primeiramente eles em pé, não muito justo um do outro, e coloco a régua ali na extremidade da lombada e meço. Nessa medida, eu sempre vou colocar pelo menos meio centímetro, às vezes até 1 centímetro a mais, para ter certeza que os mangás vão caber dentro da caixa. Depois de medir, eu coloco essas informações num caderno, desenho também o formato do que vai ser recortado posteriormente no papelão, para ficar mais fácil de visualizar na hora que a gente precisar dessas informações, porque a gente vai precisar tanto para recortar, tanto para fazer a arte no Photoshop. Então é muito importante anotar para a gente não esquecer. Nessa parte, eu estou medindo a altura da lombada. Então, como todos os mangás têm essa mesma medida, eu apenas pego um, meço e anoto essas informações no caderno para não esquecer. Agora, a gente vai pegar as medidas da parte superior da caixa. Como a largura da parte superior é igual à largura da lombada, a gente não precisa medir novamente. Então, se foi 17 centímetros de largura na lombada, vai ser também 17 centímetros na parte superior. O que vai ser diferente vai ser, na verdade, a altura. Aí sim a gente tem que medir de novo. Então, eu vou mostrar aqui como é feito, mas também queria deixar uma informação que tanto a parte superior como a parte inferior são iguais, elas têm as mesmas medidas, então só basta pegar uma única vez. E aí você vai dobrar essas informações, ou seja, criar duas partes iguais. Aqui eu já estou medindo a altura da parte superior. Essa informação sim é diferente da lombada. Então a gente basicamente vai pegar o mangá dessa forma e medir de uma extremidade à outra, desse jeito que eu estou mostrando. Isso vai servir para tampar essa parte de cima do mangá. E por fim, a gente vai pegar as medidas da parte lateral, esquerda e direita da caixa. A gente também percebe que é exatamente essa medida aqui do mangá, que é o que a gente usou para a parte superior. E a altura é exatamente a medida que a gente usou para a altura da lombada, mas não tem problema se você medir fazendo exatamente como eu estou fazendo aí. Bom, de medir é isso. Agora a gente vai desenhar essas informações no papelão. Eu começo sempre pela lombada, que é a parte que eu considero um pouco mais difícil. Você pega o papelão que você vai utilizar para fazer a lombada e utiliza o esquadro para desenhar as linhas primeiro. Assim a gente tem certeza que elas estão retas. Depois de definir os cantos, a gente vai começar a colocar as medidas das linhas no papelão. Então coloca a largura, a altura e depois a gente conecta essas informações.
Essa é a outra etapa que eu havia comentado, que são as abas da caixa. A gente utiliza isso para poder deixar a caixa mais estável, mais firme, mas também para conectar todas as partes umas às outras. Como essa é a lombada, eu vou fazer essa aba em todos os lados. Então você vai ver que eu vou fazer na parte superior da lombada, inferior, lateral esquerda e direita, justamente para poder conectar com as outras peças. Outra informação importante, que é o que eu estou fazendo exatamente agora, é que as abas elas têm 2 centímetros. Você pode fazer mais que isso, mas para mim o que deu certo é fazer com 2 centímetros. É muito importante que todas as abas de todas as peças tenham exatamente a mesma medida, para que elas possam se encaixar perfeitamente. Vai ficar mais compreensível o porquê mais para frente. Outra coisa importante sobre as abas é que elas precisam de um recorte. Então eu sempre marco um ponto na aba de 2 centímetros de distância e um outro ponto na outra aba de 2 centímetros de distância e traço essa linha para poder saber aonde eu vou fazer o recorte. É importante também se atentar que tem que passar ali no meio, onde eu mostrei a linha, né? Porque senão elas não vão se encaixar. Então se atente a essa informação também. A gente vai ter que fazer isso com todas as outras abas. Então é só seguir esse passo a passo nas outras peças que tiverem abas também. Agora a gente vai recortar o papelão para se livrar dos excessos que a gente não precisa. Eu utilizo sempre um estilete, que é o que eu acho mais fácil. Então eu pego a régua, pressiono na linha de referência, depois venho com o estilete para remover o excesso. Mas aqui fica ao seu critério utilizar a tesoura ou o estilete. Vai da sua preferência. Depois de recortar, a gente precisa dobrar as abas. Então, para facilitar o processo, eu uso a régua, a ponta da régua mais especificamente, e vou seguindo ali a linha que eu marquei, dobrando aquela parte, amassando aquela parte. Assim, quando eu precisar dobrar, ela vai seguir essa linha que eu marquei e vai dobrar com muito mais facilidade. Então é assim que fica a lombada, ela fica com essas 4 abas para a gente poder fazer a conexão com as outras peças. Agora a gente vai para a próxima etapa, que é a parte superior e inferior da caixa.
Nessa próxima etapa, a gente vai fazer a parte superior e inferior da caixa, que é o mesmo passo a passo que a gente fez na lombada. A diferença é que a gente vai usar outras medidas e também as abas não serão mais nas 4 partes, e sim somente nas laterais direita e esquerda. Eu vou mostrar aqui como que é realizado para ficar mais fácil a visualização, mas o que for igual à lombada, eu vou acelerar o processo. Como pode ser visualizado nesse vídeo, a peça superior e inferior também tem abas, só que diferente da lombada, ela não vai ter na parte de cima e na parte de baixo. Para facilitar o processo de realizar o recorte na diagonal das abas, eu também desenho as abas na parte de cima e de baixo, mas é só como referência. Depois eu apago a linha ou pelo menos me lembro de recortar para não deixar a peça com essas abas. É importante lembrar que na parte superior e inferior as abas são só nas laterais. No resultado final vai ficar mais fácil de entender. É assim que a peça vai ficar, com uma aba na lateral direita e outra na esquerda. Em cima e embaixo não tem. Depois é só fazer o mesmo processo para a parte inferior. A gente vai ficar com essas duas peças, do qual elas vão ser conectadas com a lombada. Uma vai ficar ali na parte de cima da lombada e a outra na parte de baixo da lombada. No final vai ficar dessa forma. Agora a gente vai fazer a lateral da caixa. A parte lateral é a parte mais simples de ser realizada, porque ela não precisa de abas. Então, diferente das demais peças, a gente só vai realizar o desenho dos cantos, né? Depois colocar as medidas, recortar a parte lateral e pronto, ela já está finalizada. É importante lembrar que são duas partes iguais, então a gente precisa fazer uma lateral para a direita e uma lateral para a esquerda com as mesmas medidas. Assim que você finalizar as laterais, é assim que vai ficar. Então, duas peças desse jeito, um retângulo que a gente vai utilizar para fechar as laterais da caixa. Na próxima parte, a gente vai fazer a colagem e conectar todas as partes umas às outras. Na parte da colagem, eu gosto de começar sempre pela lombada, que é a parte principal da estrutura da caixa. Então eu pego a cola e espalho com o dedo na aba para deixar bem uniforme. Eu também evito exagerar na cola para depois não ficar espalhando para as laterais ou estragando o papelão. Agora basta colocar a parte superior na aba da lombada e segurar as duas partes até que a cola seque. Depois que eu tenho certeza que a cola secou o suficiente, eu coloco as duas partes na superfície e em cima 2 pesos para deixar secando por um tempo. Depois que você tiver certeza que está completamente seco, você pode iniciar o processo com a parte inferior. É o mesmo passo a passo. Coloca a cola, depois a peça, segura por um tempo até secar. Depois coloca os 2 pesos para ela secar por completo e a gente ter certeza que não vai soltar posteriormente. Novamente, quando você tiver certeza que a cola secou por completo, você pode tirar os pesos e seguir para a próxima parte,
que é a colagem das laterais. Essa parte é um pouquinho mais complicada de colar do que as outras, porque você vai perceber que muitas vezes a lateral fica descolando de uma das abas. Então, durante o processo de colagem, é importante que você olhe também a parte interior da caixa e certifique-se que a aba está completamente colada na lateral. Quando você tiver certeza que esse é o caso, você pode colocar os dois pesos e deixar secar por em torno de 5 minutos. Quando terminar a secagem, você faça o mesmo processo com o outro lado, com a outra parte lateral. Agora que a gente colou a última parte da caixa, basta deixar ela secar enquanto a gente faz a arte no Photoshop, que é a próxima etapa que eu vou mostrar para vocês agora. Nessa etapa a gente vai fazer a arte da caixa, então é preciso escolher uma foto com uma boa resolução. Para isso, normalmente eu faço uma pesquisa colocando 4K, wallpaper e o nome do personagem. Eu já escolhi a minha, essa vai ser a da lombada. Já fiz algumas alterações de cor também. E também já escolhi as fotos que vão ser utilizadas para a lateral da caixa. De um lado vai ficar o Tanjiro e do outro lado vai ficar a Nezuko. A outra foto vai ser da lombada. Então, depois de escolher as fotos, a gente precisa criar um novo arquivo no Photoshop. Então, você vai ali em File ou Arquivo, cria um novo. E você vai colocar primeiro a medida em centímetro, tá? Precisa ser em centímetro. E posteriormente vai colocar a medida de altura e a medida de largura da sua lombada. É importante também alterar a resolução para 300, assim a impressão vai ficar muito melhor. Assim que você clicar em criar, vai abrir um novo arquivo e esse vai ser basicamente o fundo da sua lombada. Toda a informação vai ficar nesse quadrado. Só que como a gente vai imprimir, é necessário que existam excessos para que não recorte nenhuma informação da nossa foto. Então, para isso, a gente vai utilizar essas réguas que estão nas laterais. Se não estiver aparecendo para você, não tem problema, você pode clicar ali em Windows e em Rulers ou réguas em português. Mas basicamente basta clicar e arrastar até a lateral do arquivo, dessa forma que eu estou fazendo, e você vai fazer isso para todas as laterais e em cima e embaixo também. Pronto, agora toda a informação que a gente precisa, principal, tem que estar dentro desse quadrado aqui. Caso contrário, corre o risco de ser cortado na impressão. Basta agora ir em Imagem, Canvas Size e colocar ali em torno de meio centímetro ou 1 centímetro, o que você preferir. Não tem assim exatamente uma regra, mas eu coloco geralmente 1 centímetro ou meio para criar esses excessos que são as margens. Colocando essa informação, depois é só clicar em OK, que você vai perceber que vai criar um excesso em volta daquele arquivo. Agora que a gente já tem as margens, podemos colocar a imagem aqui, sempre tendo em mente que o principal tem que ficar ali no meio. Então, você copia a imagem, Ctrl C, depois Ctrl V, clica com o botão direito, Free Transform, e vai dimensionando ali a imagem da forma que você preferir. E outra coisa que eu gosto de fazer é colocar um arquivo PNG com o logo ou com alguma imagem para dar um detalhe a mais na arte. Então você pode colocar o nome do personagem, seguido de PNG, que vai aparecer alguns sites para você baixar. Depois é só fazer o download e posicionar onde você achar melhor.
Agora a gente precisa fazer a lateral da caixa. Então vai ser o mesmo processo. Novo arquivo, coloca as dimensões em centímetro, a resolução 300 e depois clica em criar. Novamente o mesmo processo de colocar as réguas no canto e também criar as margens para que quando a gente possa imprimir, nada seja cortado da arte. Também vamos copiar a imagem e colar no arquivo que vai ser a lateral da nossa caixa. Aqui o arquivo, colou, clica com o botão direito, Free Transform e redimensiona do jeito que você achar melhor. Na outra lateral é basicamente o mesmo processo, você vai copiar a imagem, colar no arquivo, redimensionar, e aqui no caso, inclusive, eu utilizo o mesmo documento, porque para mim fica mais prático assim. Então eu colo a imagem no mesmo documento e quando eu for imprimir, eu simplesmente oculto a segunda camada, imprimo a primeira e depois deixo a segunda camada visível e imprimo a segunda camada. Ali no lado direito você vai ver que tem um símbolo de um olho e é por ali que você pode ocultar ou deixar visível a camada. Agora a gente vai fazer a parte superior e inferior. E da mesma forma que eu faço com as laterais, eu também utilizo o mesmo arquivo, ocultando a camada e também deixando ela visível na hora que eu for imprimir, como eu expliquei anteriormente. Mas se você preferir, você pode criar assim um arquivo para cada, não tem problema, principalmente se as artes forem diferentes umas das outras. Então aqui é o mesmo processo, certo? Coloca as dimensões, centímetro, resolução 300, criar, coloca as margens e posteriormente você cria os excessos, né, ali em imagem Canvas Size. Uma coisa que eu gosto de fazer é utilizar a mesma imagem que eu usei na lombada para a parte superior e inferior. Então eu copio uma parte da imagem, coloco ali redimensionando, né, para a área ficar coberta e posteriormente eu borro essa imagem de uma forma que não fique evidente que eu estou usando a mesma foto. Então só clicar ali em filtro, blur e aplicar esse filtro que eu estou colocando e borrar o máximo que você puder ou o que ficar melhor. Depois você clica em OK, que ele vai ficar uma imagem bem borrada e não vai ficar tão claro que você está usando a mesma imagem. O interessante disso é manter as mesmas cores que você utilizou na lombada, para não ficar tão discrepante uma parte da outra. Como eu falei, você também pode usar o PNG. Eu decidi usar o PNG aqui na parte superior, porque eu achei que ficaria mais bonito. Mesmo esquema, a gente pode ocultar ou deixar visível a camada. Aqui a gente tem a lombada, a parte lateral, que também você vai ocultar ou deixar visível na hora de imprimir. E, inclusive, na parte inferior eu não deixo o logo, tá? Então, por isso que eu vou fazer esse processo. Só o logo será utilizado apenas para a parte superior. Agora, basta imprimir, clicando em Arquivo, Impressão, Configuração. E, no caso, eu vou utilizar papel glossy, que é o papel que eu estou utilizando, né? Papel glossy adesivo. Mas você pode usar, assim, numa folha de sulfite. Eu só não acho que o acabamento vai ficar tão bonito. Provavelmente não vai ficar tão legal. Então, de preferência, use o papel adesivo. E as dimensões tem que ser essa daqui, A4, tá? Para imprimir certinho na folha. Depois de preencher as informações, basta clicar em OK, imprimir e imprimir novamente. Uma informação importante sobre a lateral é que caso as imagens das laterais sejam exatamente iguais, é importante que uma delas seja virada. Porque se você imprimir as duas iguais sem virar uma delas, vai ficar uma parte voltada para a lombada e uma parte voltada para a parte de trás da caixa. Isso não vai ficar legal. Então você clica com o botão direito na imagem que você quer virar, depois clica em Flip Horizontal. Dessa forma, quando você imprimir, as duas vão ficar viradas para a lombada ou viradas para a parte de trás da caixa.
sem ficar com essa estética estranha de cada uma de uma forma. Então é só uma dica mesmo, caso as imagens sejam iguais. No meu caso não foi preciso, porque já estavam uma virada para um lado e a outra virada para o outro. Agora basta aguardar a impressão, que a gente vai partir para a adesivagem da caixa, que é a próxima etapa que eu vou mostrar para vocês agora. Após a secagem, a caixa vai ficar dessa forma, pronta para a gente poder começar a adesivagem. As folhas impressas vão ficar assim, e eu utilizo a guilhotina para recortar, mas você pode fazer esse processo com a tesoura. Eu sempre deixo para recortar a parte superior e inferior por último, porque são as partes que eu coloco por último também na adesivagem. Então, às vezes eu preciso deixar uma parte um pouco menor ou um pouco maior, então é por isso que eu prefiro recortar depois. Uma dica que eu utilizo para poder colocar o adesivo exatamente no meio, para que ele não fique torto, apesar que isso ainda pode acontecer mesmo assim, mas para diminuir a possibilidade, eu utilizo uma régua e marco a parte do meio do papelão. Faço isso por toda a lombada e quando eu for utilizar o adesivo para colar naquela parte, eu uso essas marcações como referência. Outra dica é dobrar a folha no meio levemente para a gente ter uma referência na hora de colocar o adesivo e alinhar os pontos que a gente marcou no papelão com essa dobra. Eu gosto de começar a adesivagem pela lombada, já que é a parte que vai ficar mais visível, portanto tem que ficar mais bonita. Depois de colar a lombada, a gente precisa cortar essas pontas que ficam para dar uma estética melhor. Então é só você dobrar, colar uma na outra e vir com a tesoura recortando esse excesso que ficou. A segunda parte que eu colo é as laterais. Então eu recorto ali a ponta que vai ficar de frente para a lombada. Muitas vezes a parte que vai ficar na parte interior da caixa, eu deixo um certo excesso para dar um acabamento interno. Como a parte da lateral é mais simples, eu não costumo fazer nenhuma marcação, eu vou mais pelo olho mesmo para deixar retinho. E posteriormente, quando termino de colar, eu só retiro os excessos nessas pontas que ficam com a tesoura. O restante eu colo para dentro, para a parte interior da caixa, para dar um certo acabamento. Como eu expliquei anteriormente, a parte superior e a inferior eu faço o recorte de acordo com o que é necessário, justamente para que não fique excessos indo para a lombada ou para as laterais da caixa. Quando eu fui colar a parte superior da caixa, eu acabei colocando o logo voltado para a parte de trás. Não é o correto, mas como eu não achei o erro tão ruim, eu decidi manter assim mesmo. Depois de finalizar a adesivagem, o acabamento da caixa vai ficar assim. Então não vai ficar visível o papelão, porque a parte interna vai ficar com os mangás. Agora basta colocar os mangás dentro da caixa para a gente conferir se realmente coube todos, se não ficou algum espaço sobrando ou ficou muito apertado. E é assim que vai ficar a sua caixa depois de terminar a adesivagem. Eu sei que não é um acabamento profissional, ainda tem bastante detalhes, mas na minha opinião ficou bastante bonito para algo que foi feito em casa e com um custo bem baixo.
Dá para você fazer para mensais, quadrinhos, mangá, livros, o que você preferir. Fazer várias adaptações. Eu uso mais para mangá e para mensais, mas você pode adaptar para outras coisas também. Bom, é isso. Esse é o tutorial. Aqui tá outros exemplos de caixas que eu fiz também. Então é só você usar a sua criatividade para fazer. Mas o básico é isso mesmo. Ficou um pouquinho grande o vídeo, mais do que eu imaginava que iria ficar, mas eu quis detalhar o máximo possível. Se ficou alguma dúvida é só comentar. O que eu puder ajudar, eu respondo.